Como que é o negócio? Então, assim, vocês já podem acostumar o seguinte, não só direcionar a carreira, eu faria isso, eu não entendo, sinceramente, eu não entendo o aluno que fica atirando para todo lado. Não entra na minha cabeça isso. Porque, assim, o cara fica fazendo concurso para MP, para defensor, para juiz, não entra na minha cabeça, você pode me dar 1000 argumentos, porque aí você não quer uma carreira, você quer um emprego. Que é o emprego. Então, vai a merda, com todo o respeito. Você entendeu? Cara, você tem que buscar uma carreira. Quando você foca na carreira, você vai ser competitivo. Você vai passar mais rápido. Você acha que você precisa de um monte de coisa, pela quantidade você passa mais rápido? É uma lógica burra. Você vai ter que estudar mais. Está ampliando o seu leque de estudo. O seu estudo para o MP é um, da magistratura é outro, da defensoria é outro. Ah, não, você é o top, o pica das galáxias, você é aquele, pá, beleza. Mas você é a exceção da exceção. Agora você está ali no meio da galera, da multidão, e está atirando para todo lado. Aí o cara passa, tipo assim, eu sei que, assim, as coisas mudaram, não sei o quê, mas não entra na minha cabeça. Não pode ser um promotor bom comprometido, ou um juiz bom comprometido, o cara fazendo todo tipo de concurso. Porque ele quer ter um emprego, principalmente se ele não precisa. Eu posso até entender um cara que está, eu preciso... Mas o cara que não precisa, cara, seu pai está te ajudando, sua mãe, você está indo ali, aí você entra no MP, vaza depois para outro, tomou o lugar de alguém que poderia estar lá e tal, enfim. Eu acho assim, eu não acho uma estratégia inteligente. Não. Claro, lógico. Cara, aí o cara, ele quer... Cara, você tem coragem de ter a porcaria do emprego público por causa de um salário para ir todo dia trabalhar num negócio que você não gosta pro resto da sua vida? Ah, que merda de vida! Que vida porcaria! Ah, tenha dó! É por isso que metade dos caras da magistratura do MP são tudo depressivo, vive reclamando. Cara, a primeira coisa, tem que gostar do que você faz. O trabalho tem que ser um prazer para você. Porque assim, o direito é um negócio chato. Isso que é um negócio mais chato que o direito? Ô, gente, vamos combinar, é chato pra cacete. E agora a gente está numa era ainda, você vê que a quantidade de coisas, decisões, um mundo de coisas e tal, e leis a toda hora, e nego não muda um artigo, muda uma lei inteira. Então assim, cara, aí o cara... eu vou falar para vocês uma coisa, cara, eu tenho um prazer danado de fazer o que eu faço. Mas... Claro, isso não impede que você busque melhoria, que você brigue por salário melhor, isso é outra coisa. Mas você quer um emprego? Cara, vai fazer concurso então para analista do Senado, TCU, você recebe hora extra, vai ganhar igual. Você entendeu? Não, mas você quer falar para sua família que você é promotor, promotinha, sou promotinha. Ah, vai dormir. Ah, tenha dó. Ah. Não, isso é outra coisa. Eu sou um crítico do caralho. Eu acho assim que metade desse juizado que está aí de pôs na rua amanhã. O judiciário é uma porcaria. Um bando de gente sem compromisso, mas muito por conta disso aí. Porque o cara, ele vai atrás de um emprego, cara. Ele não vai atrás de uma carreira. Ele não vai atrás... Porque, assim... Claro que eu brinco e tal, tenho um monte de amigos do MP, e enfim. Mas, cara, são duas carreiras completamente diferentes. Tem nada a ver. Nada a ver. Aliás, isso eu não falo como uma crítica, isso é um fato. Esse valor
que o MP tem aqui no Brasil é o único país do mundo que tem isso. O MP em qualquer lugar do mundo é um advogado público. Você vai nos Estados Unidos, só para você ver como que é o desvio nosso de concepção. O cara, ele trabalha na promotoria para se destacar, para ser contratado por um grande escritório de advocacia. Ele não quer ficar na promotoria, ele quer se destacar lá, aí vem um grande escritório, aqueles bonitão lá de Nova York, vem e contrata o cara. Por quê? Porque ele usa ali para a iniciativa privada. É outra coisa. Aqui não, o promotor, ele tem um negócio que... Não, mas eu sou promotor. Ah, sim, pede aí, indefiro. Pede lá, indefiro. Você só pede, cara. Igual qualquer advogado. Por isso que, às vezes, para mim, advogado e promotor tem a mesma. Eu me incomodo um pouco do promotor sentado do meu lado. Eu acho que isso, não pelo promotor estar do meu lado, pelo advogado que não está. Sabe? Então, essa coisa... Por que o promotor ele é parte no processo? Porque ele está ali, o advogado está lá embaixo. Por exemplo, em São Paulo, esse é o risco que tem entre promotor não sendo lá do juiz. Você está lá embaixo. Eu não... Aí você fala, mas você incomoda com zero. Mas se eu fosse advogado, eu me incomodaria. Porque já cria uma situação, mas peraí. E aí tem aquele trelelê entre advogado e juiz, que eu acho péssimo. Cara, como se o promotor que está ali fosse melhor que o advogado que está lá embaixo. Então tem essas coisas também. O juiz fica de gracinha o promotor e o advogado trata igual lixo. Coisas, você entendeu? Então assim, a coisa que é toda desvirtuada. Toda desvirtuada. Completamente. Então, assim, eu sei que eu fico pregando deserto, eu falo e tal, cada um faz o que quer da vida. Enfim. Mas eu te digo uma coisa, cara. É claro que você vai passar num concurso, você vai ficar feliz e tal, mas, porra, custa cara, concurso de promotor e juiz tem todo ano, tem em todo lugar, a toda hora. Mas o cara não quer perder nenhum. Não, semana que vem tem MP de Roraima, eu vou. Na outra tem magistratura do Manaus, eu vou. No outro tem Santa Catarina, eu tenho que ir também. E aí transforma a vida no inferno. Você não tem foco nenhum, cara. Meu Deus do céu. Pega só magistratura, aí você vai para PQP, você vai. Aonde sair. Mas fica no seu. Porque aí você acorda, dorme pensando como magistrado, faz sentença, sei o que e tal, e vai. Você vai ficar competitivo, cara. Agora o cara presta MP, juiz, defensor, procurador, e não sei o que, e nananã, ele quer tudo. E aí você não vai em algum... eu devia ter ido, minhas amigas foram, eu não fui. Se eu fosse, acho que eu passava. Vai dormir, gente. É muita coisa para mim. Mas vamos lá. Acabou o intervalo, viu, Luiz? Uai, o que aconteceu com o negócio aqui? Vocês estão vendo? Tá. Mas é isso, é porque assim, eu vejo concurso, é uma guerra, cara. É uma guerra. Você tem que ir, cara, com sangue no olho, nervoso, brabo, chutando parede. No dia da prova, não adianta fazer essa cabecinha balançando negativamente. A outra lá. Lógico que sim. O cara já vai para a prova derrotado. Não, eu vou lá só para ver como que é. Cara, eu acho uma derrota isso. Uma derrota. Uma derrota. Vou para ver como que é. Não, preciso ver como eu tô. Cacete, cara, você tem que ir para competir. Ainda que você seja a pior nota, porque aí você vai sentir a derrota. Você entendeu? Você fala, cara, eu sou uma derrota, eu tenho que... No próximo eu vou. O cara vai só para ver, ele fica sempre, mas foi só para ver, ele tá sempre se livrando, entendeu? Ele nunca assume. Cara, você tem que assumir o golpe, cara. O negócio tem que te destruir. Nos próximos 2 dias você fala que eu sou um nada. Eu vou dar a volta nisso. Você tem que ter brilho, cara.
Você não tem brio, você não sente a derrota. Você tem que sentir, cara. Você entendeu? E aí você vai... Você já viu na guerra o cara na trincheira? Ai, será que eu vou? Ai, será que eu atiro ou não atiro? Não, cara, o cara tá ali louco. É por isso... É engraçado isso, que quando você passa num concurso, a sua turma, ao final, que foi até o fim que você passa, você cria um vínculo com aquele pessoal, meio que um vínculo de guerra mesmo, porque você olha ali, você vê todo mundo meio que... Sabe aquela coisa de irmandade de guerra, que você nunca mais esquece o cara? Você cria um negócio, porque é isso. Agora o cara já vai derrotado. Ai, eu vou ver como que é. Ai, não sei se eu estou preparada. Ai, nananã. Que isso, cara? Que isso? Tipo assim, eu sou o anti desse negócio, dessas coisas de autoajuda, disso aí e tal. Acho que isso aí só cria uma geração de derrotado e bunda mole, pra mim. Só de derrotado. Por isso que a nossa sociedade tá esse negócio. Cara, você tem que enfrentar as coisas, bicho. Pelo amor de Deus. Ah, o importante é competir, o cacete. O importante é ganhar, caramba. O importante é passar, o importante é competir. Ah, tenha santa paciência, eu não aguento isso. Vamos dar aula aqui, senão o povo vai me xingar. Luizinha, por que você não vem aqui, minha querida? Cadê você aqui? Ô, gente, vamos lá. Testamento. Enquanto isso, a gente vai falando de testamento. Testamento. Olha só. Antes de tratar, já terminamos a teoria geral do testamento, já falamos. Agora nós vamos entrar em algumas peculiaridades aqui. Nós vamos dar uma dinâmica diferente aqui para a gente tentar ver uma... Eu estava olhando ali o negócio de vocês. Testamento não existe no programa de vocês, viu? Aqui na escola. Não existe. É teoria geral e sucessão legítima. Mas, enfim, simplesmente é a principal sucessão. Mas vamos lá. Olha só. O codicilo, o cachorro do nosso amigo Mateus, o codicilo, não é uma espécie de testamento. Aqui vamos pegar nas questões que interessam? Vamos. O codicilo é um ato de disposição de vontade autônomo em relação ao testamento. Tem nada a ver com o testamento. Então eu posso dispor dos meus bens para depois da morte por testamento e por codicilo. A diferença do codicilo para o testamento, presta atenção nisso, é que o codicilo, como ele envolve um conteúdo mais restrito, não há tantas formalidades como para o testamento, embora haja algumas. Mas ele não é um ato tão solene. O artigo 1881 fala toda pessoa capaz de testar, então tudo que nós vimos sobre capacidade de testar se aplica aqui, para o codicilo. Poderá, mediante escrito particular, então já tem uma formalidade aqui. O codicilo não pode ser verbal, ele tem que ser por escrito. Só que o ser escrito no codicilo não é uma formalidade, não é uma solenidade do codicilo. O escrito aqui é um pressuposto de existência. É uma forma prova, é uma forma ad probatio nem tanto. Vocês lembram da forma prova e da forma solenidade. Na teoria contratual, eu falo bastante disso. Quando o código diz, o contrato tal de depósito, provar-se-á por escrito, 646, prova, pressuposto de existência. Ou o contrato far-se-á por escrito, far-se-á, pressuposto de validade. Então é muito fácil você saber o que é uma formalidade, plano de validade, o que é uma formalidade, prova para fim de existência. Então, o codicilo, ele tem, entre aspas, a exigência de uma formalidade no plano da existência, não no plano da validade, porque ele tem que ser por escrito. Esse escrito, obviamente,
que é necessário para a existência do codicilo, dispensa formalidades no plano da validade, porque o testamento é diferente. O testamento ele é revestido de solenidades no plano da validade. É a forma ad solenitatem tanto. Essa é uma diferença. E segundo, além disso, o conteúdo do codicilo. O codicilo, ele tem um objeto limitado, restrito. Porque não é qualquer conteúdo que é compatível com o codicilo. O codicilo, ele pode ter disposições existenciais também, pode ter disposições patrimoniais, mas todas restritas. O que eu posso pôr num codicilo? Fazer disposições especiais sobre seu enterro. A gente podia depois fazer aí disposições especiais sobre seu enterro, sobre esmolas de pouca monta, a certas determinadas pessoas ou de forma indeterminada aos pobres em geral, assim como legar móveis. Veja só, um codicilo pode ter por objeto um legado. Só que esse legado, esse bem legado, não é qualquer bem. Ele tem que ser um móvel, roupas ou joias, de pequeno valor e de uso pessoal. São requisitos cumulativos. Então, bens móveis de pequeno valor, e esse pequeno valor, a doutrina fala em um salário mínimo, aí a divergência e tal, e de uso pessoal. E de uso pessoal. Então, veja que o objeto é muito restrito. Muito. Então, imagina, o cara Covid está lá, sabe se vai voltar ou não, ele faz um escritinho ali na cama, olha, eu quero deixar as minhas joias que estão na gaveta tal e que valem no máximo R$700 para minha filha que foi lá mexer no testamento cerrado. Aí deixou para ela lá e tal. Beleza. Eram bens de uso pessoal, eram bens móveis de pequeno valor e tal. O legado vale como codicilo, tem que ser cumprido como codicilo. O mais interessante em relação ao codicilo é que o codicilo ele não pode tratar de temas que são exclusivos de testamento. Há temas que são exclusivos de testamento. Por exemplo, a deserdação. Eu não posso deserdar ninguém por codicilo, só por testamento. Aqui é uma discussão interessante que é o seguinte, essa discussão é boa. Qual é a discussão? Um codicilo pode ser revogado por um testamento posterior, aquilo que a gente estava falando. Vamos voltar na revogação. Um codicilo pode ser revogado por um testamento posterior? Pode. Até pela sua maior amplitude. Agora vamos na pergunta. Cuidado com isso em prova. Um codicilo pode revogar testamento? Cuidado com isso. Tem um artigo aí, que é o artigo 1884. Olha só, está aí na tela para vocês. Ele diz assim, os atos previstos nos artigos antecedentes, nós estamos falando de revogação, você vê como revogação de testamento é um assunto bacana? Os atos previstos nos artigos antecedentes revogam-se por atos iguais. Ou seja, o que ele está dizendo na primeira parte do artigo aqui, Carol? Codicilo pode revogar codicilo. Ato igual. Um codicilo pode revogar um outro codicilo. A mulher curou e tal, minha filha mexeu no meu testamento cerrado. Revoga o codicilo. Tranquilo, revogou o codicilo. Um codicilo, ato igual, revoga o codicilo. E consideram-se revogados codicilos também, se havendo testamento posterior, de qualquer natureza, não confirmar ou modificar o codicilo. A modificação é revogação parcial, como eu disse para a Carol. Ou seja, resumo, esse é um artigo importante. Codicilo revoga codicilo e testamento posterior revoga codicilo anterior. Tranquilo? Ok? Já vai? Tá bom. A pergunta que não quer calar é: um codicilo pode revogar testamento? Perceba que no artigo 1884 não há previsão legal. O que nos daria a entender, presta atenção, que o codicilo não pode revogar testamento. Porque o artigo 1884, codicilo revoga codicilo e testamento pode revogar codicilo.
mas um codicilo não poderia revogar um testamento. Como que você responde essa pergunta? Há duas posições na doutrina aqui. Como a Carol disse, a posição majoritária qual é? Codicilo não pode revogar testamento. Essa é a posição majoritária. Só que é uma outra corrente que é muito interessante. Você pode até não concordar com ela, mas para reflexão ela é boa. Que é o seguinte. A segunda corrente diz assim, de fato, o codicilo, em regra, não pode revogar testamento. Mas, se o testamento anterior, olha que interessante essa tese, tiver como conteúdo algo que é compatível com o conteúdo do codicilo, como há uma identidade de conteúdos, o codicilo posterior, nessa hipótese, poderia revogar o testamento. Porque eles estão na mesma simetria. Então, por exemplo, você faz um testamento para alegar uma joia de pequeno valor de uso pessoal. Você fez um testamento. E aí depois você faz um codicilo revogando esse testamento que só tem esse objeto. Gente, isso é tese de doutrina, não estou dando minha opinião. Estou dizendo o que a doutrina diz sobre isso. É interessante essa tese pelo seguinte, porque você está respeitando a vontade do testador. Segundo, você não incompatibiliza o codicilo com o testamento anterior, porque eles estão tendo o mesmo objeto. E terceiro, não tem proibição legal para isso. A lei não fala que não pode. Então essas são as duas posições. Diga. Não, porque o codicilo, aí que está, o codicilo, ele tem as suas próprias formalidades. Prova, que ele é por escrito, ele tem que ser um codicilo. Então, assim, ele pode revogar um testamento anterior que é revestido de formalidades? Pode, dentro desse critério. Isso que você acabou de colocar, por isso que eu digo, é tese que se defende. É um dos principais argumentos da primeira corrente, para dizer o seguinte, o codicilo ele não pode revogar testamento anterior também porque ele não tem formalidade. E aí você vulnera aquilo que a gente estava discutindo eu com a Carol antes, a liberdade do testador. Então o cara faz um testamento, aí você vai lá, escreve aí para revogar o testamento. Então você estaria, por meio do codicilo, vulnerando essa situação da vontade. Por isso que a segunda corrente diz não pode, eles concordam que não pode. Não pode naquilo que o conteúdo não se compatibiliza. Mas o que se compatibiliza é uma discussão interessante. Mas assim, se fosse uma prova objetiva, você fala que não. Você vai falar que não. Porque não tem norma que admite, e a norma que admite não admite isso. Mas é interessante, você fala assim, mas qual que é a sua posição? É complicado, porque considerando a lógica que a gente estava discutindo naquela hora, de que o ato revogador tem que também ter formalidade para preservar a vontade, você de alguma forma admitindo que um codicilo revoga o testamento, como o codicilo não tem, você está tornando o sujeito vulnerável. Mas são duas posições que nós temos aí. Aí é entendimento. Diga. Então, isso daí, a questão do pequeno valor, tem várias teses. Vem prevalecendo, por exemplo, tem uma galera, a Gisele do Ironaca, o Carralho, um pessoal que é mais voltado para direito sucessório, que eles defendem que esse pequeno valor, o máximo é um salário mínimo. Eles colocam o parâmetro de um salário mínimo. Mas é tudo relativo. O Elon Musk, 100 mil reais é pequeno valor. Para ele, 50 mil é pequeno valor. Para mim, 100zão é muito valor. Você entendeu? Então, assim, você poderia. Ô, gente, só o Matheus, que é fazendeiro rico, essa desgrama aí. Aí, ó, quem pode mais, pode o menos.
Eu sei, Matheus, é como eu disse para você. Essa é até, por isso que eu estou te dizendo. Estou falando para vocês as posições que tem na doutrina. Por exemplo, o Cristiano Chaves e o Nelson Rosenwald, eles defendem essa segunda posição. Eles defendem essa segunda. É minoritário, mas você entendeu? Então, assim, nós estamos discutindo. O legal é a reflexão. Você não precisa, como eu costumo dizer para vocês, ter uma posição formada, mas você entende a discussão do negócio. Você entende o porquê um fala de um jeito ou de outro. A conclusão é sua, tranquilo. Isso é o legal nesse negócio aqui, beleza? Bom, testamento. Olha só. Nós temos agora, depois de analisar toda essa teoria geral, como eu disse para vocês, 3 espécies de testamento, gente. Nós temos o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. Algumas questões aqui que eu quero colocar para vocês. Em relação a esses testamentos comuns ou ordinários, coloque uma coisa na sua cabeça. O que os diferencia são apenas as formalidades que visam ou te garantir segurança ou privacidade, é isso. Quanto ao conteúdo, não há diferença. Todo testamento, seja ele público, cerrado ou particular, é compatível com o mesmo conteúdo. Exatamente o mesmo. Então a diferença se dá no aspecto extrínseco, não intrínseco. É uma questão formal, não material de conteúdo. Uma outra coisa interessante é o seguinte, e isso é importante para vocês. Nós temos os testamentos especiais, o marítimo, o aeronáutico e o militar. Cuidado aqui, hein? Porque aqui é irrita, é o nego que não entende nada de testamento, começa a dar pitaco. Eu quero fazer um testamento marítimo. Vai dormir! Ô, gente, presta atenção. O testamento marítimo, aeronáutico e militar são instrumentos colocados à disposição de determinadas pessoas que se encontram numa situação de anormalidade. Então o cara está num navio, o cara está numa guerra, e ele quer fazer um testamento. Só porque ele está servindo o país dele, não tem um cartório onde ele está, ou ele não tem uma testemunha, ele não pode fazer um testamento? Pode. É tão interessante o seguinte, que esses testamentos são testamentos temporários. Você sabia? Por quê? Temporários em que sentido? Porque o sujeito pode fazer esse testamento numa situação de excepcionalidade. Acabou a situação de excepcionalidade, o testamento perde o efeito. Aí, se ele quiser fazer um testamento, ele vai ter que escolher as espécies ordinárias. Deu para entender? Então, veja só, os testamentos especiais, na realidade, não são tipos de testamento. É isso que eles têm que entender. São situações especiais em que a pessoa pode dispor da vontade, e quando essa circunstância especial ou extraordinária desaparece, esse testamento deixa de existir. Por quê? Porque agora, numa situação de normalidade, ele tem que fazer o testamento comum, o público, cerrado ou particular. Tranquilo? Por isso que é raríssimo. São raríssimos esses testamentos. Eu posso ter outro tipo de testamento? Não. O rol é taxativo. Ou ele é público, ou ele é cerrado, ou ele é particular. Como eu disse para vocês, a diferença se relaciona às formalidades, não ao conteúdo. Qual é a consequência pela inobservância de formalidade? Como eu disse para vocês, a inobservância dessas formalidades é causa do quê? De nulidade, porque a formalidade no testamento é um pressuposto de validade. Mas o STJ vem mitigando isso para dizer o seguinte, se não for uma formalidade essencial e se a vontade do testador foi preservada, não invalida. Aliás, eu trouxe até aqui alguns respes para vocês a respeito disso, para mitigar as formalidades, para preservar a vontade do testador nessas situações aí. Beleza? Tranquilo? Tá aí, ó, artigo 1862.
são testamentos ordinários. O público, qual é a lógica dele? Entenda a lógica. Muitas solenidades, mas você tem muita segurança. Cerrado, qual é a lógica? Preserva o sigilo. Traz um pouco de segurança, mas ele é vulnerável. Nós acabamos de ver a revogadora de testamento cerrado, que basta ela ir lá dar uma espiadinha, que ela pode comprometer, então há essa vulnerabilidade. E o testamento particular? Qual é a lógica dele? Não há tantas formalidades, mas ele não tem a mesma segurança. Então o que você quer? Mais sigilo ou mais segurança? Não dá para falar para você qual é o melhor, porque todos admitem o mesmo conteúdo. Você tem que analisar o núcleo familiar. Vamos imaginar que é uma família harmônica. Pô, não tem por que ter sigilo. Então vamos no meio mais seguro, público. Agora uma família desgranhenta, brigueira e tal, a outra que procurando testamento nos gavetas. Não, aí, peraí, vamos fazer outro testamento. Então, tudo vai depender de cada caso, de cada situação. Testamento público. O testamento público, ele se caracteriza pelo princípio da unicidade. É isso que o caracteriza. O que é isso? O testamento público é um ato complexo. A lavratura, a leitura e a assinatura se dão ao mesmo tempo. Você lavra o testamento, lê o testamento e assina o testamento. É diferente do cerrado. Porque o cerrado, o testador, ele faz o testamento em casa e depois ele leva para o cartório para aprovação. Não, aqui tudo é feito junto a um tabelião. Vê como a lei de registros públicos aqui começa a ter relevância. Tudo é feito aqui, a participação do tabelião aqui é total. Ele lavra, ele lê e ele colhe as assinaturas. Ele é escrito por tabelião, por seu substituto, claro, a partir das declarações do testador. Então o testador declara, ele lavra. Depois, lavrado o instrumento, ele lê em voz alta para todo mundo ao mesmo tempo. Testador, duas testemunhas, a um só tempo. E por fim, lavrou, leu, assinou, acabou, está o testamento. Isso é o testamento público, simples assim. Simples assim. Beleza? Você está me olhando com cara feio. Olha só. Mas tem uma exceção aqui. Qual é? A exceção é a seguinte. Onde está? Isso aqui às vezes aparece em prova. O cego, ele não tem essa liberdade de escolher qual testamento ele quer fazer. O cego, ele necessariamente, se ele quiser testar, ele tem que se testar pela forma pública. Não tem jeito. E aí, nós temos uma norma, que é o artigo 1867, que diz: ao cego só se permite o testamento público. E aí tem uma outra questão interessante. Porque no caso de um testamento público normal, você lê o testamento para o testador e para as testemunhas ao mesmo tempo, uma vez só. No caso do cego, é dupla leitura, você tem que ler duas vezes. Duas vezes. Tranquilo, beleza, sem problema, ok. Artigo 1865, se o testador não souber, analfabeto, ou não puder assinar impossibilidade, por exemplo, tem algum problema físico, o tabelião, seu substituto, assim o declarará, assinando, neste caso, pelo testador ou a seu rogo. Aquilo que você falou, a rogo é a pedido. Então, nada, o fato da pessoa ser analfabeta, isso não impede o testamento, cuidado. E nem o fato da pessoa não poder assinar. Porque a assinatura, nesses casos, pode ser a rogo, pode ser a pedido. Beleza? Tranquilo? Sem problema? Testamento cerrado. Vamos lá que nós temos muita coisa para falar ainda. O testamento cerrado também é chamado de místico. E realmente, gente, esse testamento é um testamento que tem que ser estudado mesmo. O testamento místico, uma coisa mística. Eu gosto desse negócio meio místico, lua, estrela, e nananã. Mas enfim, testamento cerrado. Veja só, como que o negócio é uma escadinha. O testamento público, ele é todo elaborado
na presença do tabelião. O cerrado já é um misto. Uma parte dele pelo testador de forma privada e uma outra parte com a participação do tabelião. E o particular, ele é todo feito privadamente, não tem participação do tabelião. Então veja só como que é essa questão toda. O testamento cerrado, secreto ou místico, ele é dividido em duas... Ela gosta do secreto. O cerrado é o dela e tal. Olha só. Ô, gente, o testamento cerrado ou secreto, ele é dividido em duas etapas. Não decore a lei, só aí você tem que saber. A primeira etapa é a elaboração pelo testador, ponto. Na segunda etapa, vem a participação do tabelião. Então, etapa inicial, autonomia privada. Segunda etapa, entrega para a autoridade notarial, na presença de testemunhas que vai aprovar. Então é assim, ó. Basicamente, o que é um testamento cerrado? Você elabora num documento testamento na sua casa, tudo que você quiser. Aí você pega esse testamento e vai levar para um cartório e diz assim para o tabelião: ó, estou aqui te entregando esse testamento e quero que o senhor aprove o testamento. Então, o que o tabelião vai fazer? Ele vai recolher esse documento, vai aprovar, verificar se as formalidades legais foram exigidas, as testemunhas vão presenciar não o conteúdo, mas o ato de aprovação, e após a aprovação, esse testamento, ele é lacrado. O código ainda fala em cozimento. Vocês lembram daquela cera que antes colocava assim? Tinha, ainda existem alguns cartórios aquilo, você lacra com aquilo, com aquela cerinha, aí você coloca um negócio assim, ele cola. Aquilo é o ato de cozer, ou seja, de lacrar o testamento. É um negócio clássico, bonito, medieval. Cara, eu adoro o testamento cerrado. Então, na segunda etapa, após o auto de aprovação, ele é cerrado. O que é cerrado? Vem que sabe um pouquinho de espanhol. Ele é fechado e o cozimento, ou seja, o que acontece? Essa cozeira é justamente lacrar com esse... Vixe Maria, com esse... tipo um produto lá e tal, não sei como chama aquilo. Mas enfim, olha só como... aqui, ó. Artigo 1868. O testamento escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo, a seu pedido, e por aquele assinado, será válido, olha só, validade, formalidade, pressuposto de validade, se aprovado pelo tabelião ou seu substituto, observadas as seguintes formalidades. Formalidades no plano de validade. Primeiro, o testador entregou ao tabelião em presença de duas testemunhas. Então, o cara fez sozinho, primeira etapa, ele faz só ele em casa. Aí ele pega o documento e leva lá para o tabelião, entrega para o tabelião na presença de duas testemunhas. O tabelião vai, nesse momento, lavrar o ato de aprovação. Ó, estou aprovando aqui o testamento entregue na presença das duas testemunhas. Vai ler o ato de aprovação em seguida para o testador e para as testemunhas. Ó, estou aqui fazendo a aprovação, foi me entregue o testamento assim, assado, parará. O auto de aprovação será assinado pelas testemunhas e pelo tabelião. Feito isso, o tabelião começa, logo após a aprovação, o que ele faz aqui? O testador deve começar o auto de aprovação imediatamente depois da última do testador e tal. Depois de aprovado, será entregue ao testador, o tabelião será nessa data. É porque está Lê o artigo 1869 aí para mim, porque eu não estou conseguindo ler, está pequeno ali Diga que está pequenininho. Agora eu consegui ler aqui. O tabelião deve começar o auto de aprovação imediatamente depois da última palavra do testador, declarando sob sua fé que o testador lhe entregou para ser aprovado na presença das testemunhas, passando logo em seguida a serrar e cozer o instrumento aprovado. Exatamente isso. Beleza? Tranquilo? Ô, gente,
Esse é o testamento cerrado. Lembrando que há uma regra especial de revogação desse testamento, a gente não tem como ficar aqui entrando em outros detalhes sobre o testamento, é porque nós temos alguns assuntos para tratar ainda, senão não dá tempo. O último testamento nosso é o testamento particular, também chamado de hológrafo. Aqui não há participação do tabelião, ele é todo privado. Só que tem um problema aqui. Por quê? Por quê? Embora o testamento privado preserve a privacidade do testador, porque só ele e as testemunhas vão saber o conteúdo, ele tem um problema de segurança muito complexo. Não só o problema de segurança se relaciona ao extravio, porque quem tem que guardar o documento é o testador. E ele pode ser roubado, ele pode desaparecer com ele. Imagina. E aí? Mas tem outro problema, que são as testemunhas. Porque o testamento privado, ele precisa de 3 testemunhas pelo menos. Isso é uma coisa. Então você vai fazer um testamento lá, esse testamento privado tem que ser lavrado na presença de 3 testemunhas. Só que é o seguinte, quando você morre, essas testemunhas têm que confirmar o testamento. E se as testemunhas morreram? E se as testemunhas morreram? Esse é um problema do testamento particular. E se as testemunhas morreram? Aí, o Código Civil de 2002, ele flexibiliza um pouco em relação ao Código Civil anterior, porque ele fala assim, ó, se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou seja, esse testamento vai ter que ser cumprido judicialmente. O CPC tem regras de cumprimento de testamento, como vocês sabem. Há regras procedimentais para cumprimento de testamento. O cumprimento é judicial. As testemunhas têm que dizer, não, vimos lá, ele na nossa presença elaborou o testamento e tal, disse que era sua vontade, beleza, tal. Ou, se elas forem contestes sobre o fato da disposição, ou ao menos sobre a sua leitura, e se reconhecerem as próprias estaturas como a do testador, o testamento será confirmado. Então ele tem que ser confirmado judicialmente. Então as testemunhas têm que dizer que o ato de disposição foi um ato real, ou pelo menos que houve a leitura na presença delas testemunhas. Agora, olha só, se faltarem testemunhas por morte ou ausência, mas se pelo menos uma das 3 a reconhecer, o testamento não é que ele será, cuidado com isso em prova. O testamento privado ou particular, ele pode ser confirmado, depende do juiz. Depende das circunstâncias concretas. A critério do juiz. Se houver prova suficiente da sua veracidade. Então você fica na mão do juiz para o cumprimento do testamento particular, se faltar as 3 testemunhas. Se tiver as 3 e elas confirmarem, beleza, vai ser cumprido o testamento. Se eu tiver pelo menos uma e ela confirmar o testamento, reconhecer o testamento, é o juiz que vai verificar se a partir do depoimento dessa testemunha e dos demais elementos concretos, se há veracidade, se ele pode confirmar ou não. Só que eu tenho uma situação, que é aquele artigo que você leu, Gabriel, que é uma novidade. Em circunstâncias excepcionais, e aí nós temos um conceito jurídico indeterminado aqui, o que é uma circunstância excepcional. O testamento de próprio punho e assinado pelo testador sem testemunha também poderá ser confirmado. De novo aqui o juiz vai ter que verificar se confirma ou não esse testamento. Nesse caso não há testemunha. Não há testemunhas. Só que esse testamento, presta atenção, particular sem testemunha nenhuma, ele só pode ser confirmado se ficar provado que no momento da sua elaboração o testador estava numa circunstância excepcional.
A pergunta é, o que é uma circunstância excepcional? E aí nós estamos num conceito jurídico determinado. Um conceito jurídico determinado. Nós temos que analisar o caso concreto. Não tem jeito, diga. Sei. O público... Não, ele pode fazer o cerrado também. Arrogo, pode. Ele pode. Mas para ele fazer o particular é difícil, porque, veja só, no caso aqui, olha só, o testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. Se de próprio punho, são requisitos da sua validade, seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos testemunhal. Se elaborado por você, não pode conter rasuras ou espaço em branco, devendo ser assinado pelo executador depois de lido na presença. Então, pelos requisitos do testamento particular, o analfabeto não tem como fazer. Porque ou ele é escrito, ou ele é processado. Ele não pode ser feito a rogo, esse testamento. É diferente do testamento... onde está aqui? Cerrado. Aí sim. O testamento escrito pelo testador ou por outra pessoa a seu rogo. Aí pode. Então, o analfabeto aqui, ele pode fazer esse testamento sem nenhum problema. Tranquilo? Beleza? Porque ele é possível. É como eu disse para vocês, esses detalhes do testamento é interessante, porque você vê, ninguém estuda testamento. Ninguém. Acho que é a primeira vez que vocês estão tendo uma aula sobre testamento, vocês já tiveram. Não, eu já tive sim, já vi... Olha lá, diga. Fala. Você vai fazer um testamento? Oi? Pode. Não. Aí não. Se ele for num cartório, ele é público. Ele está indo no cartório pedir um auxílio para fazer? Não, aí não. Não, mas isso aí não é testamento. Então, mas o particular não pode ser arrogo. O código não admite. Se fosse o cerrado, poderia. Mas o particular não pode. Nesse caso aí, o cara faz essa declaração e vira um testamento particular. Já viu isso? Alguma situação? Não é dano mesmo. Muda. O testamento público tem características que o testamento privado não tem. Não, sim, mas o cerrado ele pode ser escrito a rogo, pode ser lido por outras pessoas e tal, vai ser lido pelo testador no momento da entrega. No caso do testamento particular, quem tem que ler é o próprio testador, que é particular, não tem participação do tabelião. Como que o analfabeto vai fazer o testamento particular? Como que ele vai ler? Ainda que ele fez, vamos imaginar que ainda que ele foi lá no cartório fazer essa declaração que você está dizendo. Aí ele tem que ler depois para as testemunhas. Como que ele vai ler? Se ele é analfabeto? Não é incompatível. Você quer que o analfabeto faça o testamento que ele não tem condição de fazer, ué? Por que você está indignada? Caramba, ele pode fazer testamento cerrado, ele pode fazer testamento público, ou ele pode se alfabetizar para fazer um particular. Não, mas calma. Não, mas peraí. Eu falei que pode ser feito de qualquer jeito, mas algumas pessoas não podem fazer determinados testamentos, porque, por exemplo, o cego, o código diz só pode público. O que eu disse, que no normal você pode fazer por qualquer testamento. Agora, como que a pessoa vai escrever no WhatsApp se é analfabeto para fazer testamento privado, numa circunstância especial? Mas aí, beleza? Aí então nós vamos começar, aí nós vamos começar a entrar em situações específicas. O cara grava um áudio, o áudio dele vai valer como testamento privado. É assim que nós vamos fazer? Então, beleza. Só que, vamos lá, voltando aqui. Olha só, aonde que está? O testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico. São requisitos essenciais. Então, nós estamos criando uma outra espécie de testamento. Porque uma coisa é você
com base no artigo 1879, em circunstâncias excepcionais ditadas na célula do testador particular de próprio punho ou assinado pelo testador sem testemunho, poderá ser confirmado a critério do juiz. Então tá, se a gente admitir que um analfabeto que grava um áudio se encaixa nisso aqui porque está numa circunstância excepcional, beleza. Seria uma exceção, mas não é compatível com ele. Vocês estão pegando um negócio, a gente está discutindo nada, gente, que não tem muita relevância. Oi? Processo mecânico é digitado, exatamente. No computador e tal, é nesse sentido que é processo mecânico. Quando você faz quando ele é digitado numa máquina de datilografar ou num computador, ele só não pode ter rasuras entre linhas para que esses espaços não sejam preenchidos. Entendeu? Mas ele tem que ler, tem que ter a leitura do negócio. Claro, tem a situação da situação excepcional ali e tal, mas nós vamos admitir isso? É uma discussão. Agora, tudo isso, nós estamos brigando aqui, querendo que o analfabeto faça um negócio que ele não precisa fazer, sendo que a gente tem outros assuntos aqui. Não é um tipo de cera, é um tipo de cera. Não tem a fé pública, o testamento é temporário, a mesma linha não compatível. Quem está falando? Eu não estou entendendo o que vocês estão falando, gente. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Quem pode mais, pode menos. É temporário, a mesma linha no campeonato. Não entendi o que a Denise perguntou. Gente, se tiver algumas situações... Não, mas veja só. Os testamentos especiais, o marítimo, a aeronáutico e o militar, ele é diferente do casamento não culpativo, porque no casamento não culpativo, a pessoa está numa situação extrema de vida. Uhum. Nos testamentos especiais, a pessoa está num local, numa circunstância especial que o impede de fazer no testamento ordinário. Mas não necessariamente ele está numa situação extrema de vida. Por exemplo, eu não sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui os testamentos especiais. Não, só coloquei aqui os testamentos especiais, o marítimo, aeronáutico e tal, mas a gente não tem nem como ficar analisando cada um deles. Gente, a escola nem tem isso no programa e nós temos uma aula só para falar disso. Então, assim, é complicado. Aí, depois, enfim, eu fico de mal, porque eu não... Não, é porque nós estamos discutindo um negócio diferente. O casamento não culpativo é uma coisa. O testamento especial é outra coisa, são coisas diferentes. Totalmente diferentes. Nós estamos falando de duas coisas completamente diferentes. Não, sim, mas veja só. Mas as situações fáticas de uma coisa e outra são diferentes. Porque no casamento não culpativo, a pessoa está numa situação extrema de vida. Ela pode estar caminhando no parque da cidade, ter um ataque cardíaco e fazer um casamento não culpativo. Ela não está numa guerra. Ela está numa situação extrema de vida. O testamento especial, ele é oferecido para pessoas que estão a serviço do país em condições extraordinárias, como o militar, o pessoal da aeronáutica, o pessoal do exército, enfim, em que, embora eles estejam, claro, quem está nessa situação está numa situação mas não está numa situação de morte extrema. É que a pessoa, ela quer fazer um testamento, mas como ela está nessas situações excepcionais, essa pessoa não tem como fazer o ordinário. Então o Estado disponibiliza para ela esses testamentos enquanto ela estiver nessa situação. Se as pessoas morrerem numa guerra, por exemplo, vale o testamento especial que elas fizeram. Se elas voltarem para casa sãs e salvas, acabou a situação de excepcionalidade, o testamento especial, ele deixa de ter eficácia. Aí a pessoa, se ela quiser fazer um testamento, ela tem que procurar, porque ele só existe numa situação de normalidade. Não faça essa correlação com um casamento não culpativo, porque são coisas diferentes. Nós temos várias situações no Código Civil de situações de extremidade dessas situações. O casamento não culpativo, que é uma, vamos dizer assim, é uma reminiscência do direito romano, de pessoas que iam lutar em guerras e não sei o quê, e tal, mas que existe para qualquer outra situação de morte extrema. Então, assim, não vamos fazer essa associação. Gente, testamento especial, ninguém lê isso, vocês encanaram com o testamento especial. Mas, enfim, quer falar sobre testamento especial, a gente fala sobre testamento especial.
A gente tem que entender teoria geral do testamento, características do testamento, como se revoga o testamento, quais são as causas de extinção do testamento, que pode ter um testamento. Isso é nada. Olha só, regras relacionadas a testamento. Aqui o Código Civil trata de regras que envolvem o conteúdo do testamento. Então, por exemplo, são as chamadas cláusulas testamentárias. Perceba como o Código Civil é lógico. Ele tem uma teoria geral, que nós já estudamos. Lá na teoria geral a gente viu que pode ser objeto de testamento, capacidade, as questões das características do testamento, personalismo, revogação, não sei o quê, tudo isso. Isso é teoria geral para você entender o testamento. Entender o testamento. Agora que eu entendi testamento, que testamento eu posso fazer? Formalmente falando. Bom, você pode fazer o público, cerrado ou particular. Beleza. Em relação ao conteúdo, o que terá esse testamento? Cláusulas testamentárias. Então, a partir de agora, nós estamos falando do conteúdo do testamento, que é compatível com qualquer daquelas espécies. Está dando para entender? Está claro isso? Então, por meio desta, ou seja, dessas disposições, o testador exterioriza a vontade para dispor dos seus bens em favor dos seus sucessores, ou seja, legatários ou herdeiros, ou realizar outras disposições de vontade de caráter econômico ou existencial pós-mortem. Nós estamos falando aqui do conteúdo do testamento. Em relação ao conteúdo do testamento, as normas diretrizes são esses dois artigos, o 1897 e o 1898. Qual é a regra, gente, de uma cláusula testamentária? A regra é que a cláusula testamentária seja pura e simples, ou seja, não haja condição, não haja nenhuma, nenhum encargo, não haja nenhuma restrição, não haja nada. Então a regra é o seguinte, ó, eu elejo você como meu sucessor, como meu herdeiro, como meu legatário, ponto final, quando eu morrer você vai ter essa porcentagem ou vai ter esse legado, ok, essa é a regra. Agora, o nosso sistema admite a instituição de algumas situações em relação aos sucessores. Então, por exemplo, olha só, o testamento, e a lógica aqui é essa. Gente, o testamento é um negócio jurídico. Então, os elementos acidentais do negócio jurídico, condição, encargo, são compatíveis com o testamento. A única coisa que eu não posso é o único elemento acidental, isso para prova para vocês é importante, gente. O único elemento acidental que é incompatível com o testamento é o termo. Por que eu não posso? Olha só, artigo 1898. A designação do tempo em que deva começar ou cessar o direito do herdeiro, salvo nas disposições fideicomissárias, é considerada não escrita. Por quê? Por quê? Por que um testamento, uma cláusula testamentária não pode ter um termo? Tipo assim, ó, estou te nomeando como minha sucessora ou como minha legatária, e o seu direito só começa a partir de qual data, tal data depois da minha morte. Por quê? Porque a inserção de termo, ela é incompatível com a irrevogabilidade da aceitação, gente. Como que você vai aceitar uma herança que é irrevogável se ela tem um termo em que você só seria herdeiro depois desse termo? Não casa com a Saizine. É incompatível com o princípio da Saizine. Deu para entender? É por isso que eu não posso nomear um herdeiro a termo. Eu posso ter uma condição? Posso. Porque a condição não impede que você assuma a titularidade, assim como o encargo. Eu posso ter um encargo. O que eu não posso é ter um termo, justamente porque, como eu coloquei aqui, contraria dois princípios, o da perpetuidade do título hereditário e o caráter irrevogável da aceitação. Se você aceita, é irrevogável, não tem como ter termo. Agora, existe uma exceção, que é justamente
no fideicomisso. No fideicomisso. Só um detalhe aqui. Só um detalhe importante. Nós já estamos terminando, pessoal. Não precisa começar a ir embora, não. Pelo amor de Deus. Olha só. Só um detalhe importante. Gente, eu queria falar sobre tudo sobre testamento para vocês. Mas assim, eu estou pegando as partes mais importantes porque é muito assunto. Oi? Hã? Ah, mas não dão, você está doido. Não colocaram no programa de vocês nem o testamento? Já estão levando o boi do testamento? Mas olha só, minha querida. Sim, mas aí você coloca um programa e eles vão cortando. Porque fala, não, só tem 4 aulas para sucessões. Nem uma aula a mais. Ela falou, pô, mas preciso pelo menos de 5. Porque o certo era falar testamento em 2 aulas. Assim, melhor e tal, não sei o quê. Mas não tem. Não sei o que eu faço. Então tá, tem que dar em 4. Então a gente fala que faz o que pode nas 4. Mas a gente está falando da essência do que interessa, nós estamos falando. Isso é o importante. Assim, eu falo para a gente desdobrar mais, refletir mais sobre alguns assuntos, igual esse daí mereceria uma reflexão maior e tal. Mas é interessante o seguinte, só para puxar um outro tema. Existe um instituto aqui que se chama substituição testamentária. O que é a substituição? A substituição é uma cláusula em que a lógica da substituição é porque o testamento é um negócio jurídico. Você escolhe o seu sucessor. Qual é o objetivo da substituição, num primeiro plano? O objetivo é evitar a caducidade. Porque o meu sucessor que eu elegi, ele pode renunciar. Ele pode ser excluído por indignidade. Ele pode morrer, ser pré-morto. Pô, e aí? Vai caducar? A disposição testamentária vai perder a eficácia? Como eu evito isso? Com a substituição. Eu nomeio um substituto. Essa substituição que eu acabei de falar é chamada substituição comum, vulgar. Para evitar a caducidade, você nomeia um substituto, isso é normal. Só que existe uma outra substituição, que é a substituição, vou aproveitar para falar dela aqui, fideicomissária. O chamado fideicomisso. A substituição fideicomissária, ela tem um único objetivo. Qual? Beneficiar a prole eventual. Beneficiar a prole eventual. É o único objetivo dela. Falou em fideicomisso, em substituição fideicomissária, prole eventual. Explique isso melhor. Explico. É muito simples. Veja só. Calma. Olha aqui, mulher. O A é o testador. O A é o testador. Aí ele faz um testamento onde, presta atenção nisso que eu vou falar agora, que isso é importante para vocês. Aí ele faz um testamento onde ele quer beneficiar a prole eventual. Ele tem 2 possibilidades. A primeira é o seguinte: fora da substituição testamentária, ele faz um testamento e fala: estou deixando esse bem tal para o futuro herdeiro do meu filho, aquilo que nós já discutimos lá atrás. Aí é um testamento normal, onde a prole eventual é o beneficiário. E ela tem que ser concebida em 2 anos, sob pena de caducidade, salvo se houver uma cláusula de substituição vulgar. Certo? Beleza? Que é aquilo que nós já estudamos. Então eu faço um testamento para uma prole eventual, ela tem que ser concebida em 2 anos. Isso é uma coisa. Só que eu posso beneficiar também uma prole eventual utilizando o instituto da substituição. Nesse caso, o que acontece? Como eu faço isso? Por meio do fideicomisso, que é nomeando um agente de confiança. Então, o A faz um testamento, onde
Presta atenção. Ele vai transferir os bens para o fideicomissário, que é o B. Desculpa, para o fideicomitente, que é o B. E o B, depois, tem que transferir para o fideicomissário, que é a prole eventual. Explique isso melhor, explico. Presta atenção. Quando você faz um testamento e beneficia a prole eventual direto, não existe essa triangulação. Ó, estou fazendo um testamento, esse bem é para o futuro filho do meu filho. Ele tem que ser concebido em 2 anos. Artigo 1800 do Código Civil, parágrafo 4º. Não, mas eu quero beneficiar a prole eventual utilizando a substituição. Beleza. Só que agora, o que eu faço? Eu faço um testamento onde, veja só, o substituto, ele vem antes do substituído. Olha só. Listen to me. Olha só, presta atenção. Numa substituição normal, comum, o substituto vem depois. Tipo assim, eu quero beneficiar você. Se tiver algum problema com você, ela entra no seu lugar. Então o substituto é posterior a você. Na substituição fideicomissária, eu quero beneficiar a prole eventual. Ele é o substituído. Só que antes dele, os bens ficarão com essa pessoa que é o substituto. Ou seja, o substituto, ele assume uma propriedade resolúvel. Artigo 1359, direitos reais, o caso mais emblemático de propriedade resolúvel é a propriedade fiduciária. A propriedade na substituição fideicomissária do direito sucessório. Ele transfere os bens para esse cara aqui. Esse cara, ele é proprietário resolúvel, ele é proprietário. Então ele é o substituto da prole eventual, que é quem eu quero beneficiar. Só que o substituto está recebendo antes, inverte a lógica. E ele é proprietário. Quando eu faço o testamento, eu no testamento, e aí chegando aonde eu quero aqui, eu vou indicar, ao fazer esse testamento, eu vou indicar, basicamente, qual é a situação que vai resolver a propriedade dessa pessoa. É uma condição? É um termo? É a morte dele? Ou seja, eu vou dizer, ó, estou transferindo, você é meu agente de confiança, estou transferindo esses bens para você. Você é proprietário, mas eu quero beneficiar a prole eventual. Você será proprietário, sua propriedade é resolúvel, em algum momento ela se resolve. Mas ela vai se resolver em que momento? Esse momento pode estar vinculado a um termo. Por isso que é possível o termo na substituição fideicomissária. Então eu falo, ó, o termo é o seguinte, depois de 10 anos da minha morte, resolve sua propriedade, tem que passar para a prole eventual. Pode ser uma condição. Se você fizer isso, resolve tal. Ou pode ser a sua morte. Você morreu, os bens não vão para os seus herdeiros. Vão para a prole eventual. Tranquilo? Tá bacana isso? Agora olha só, você pode me perguntar assim, mas vamos imaginar quando o testador morre, às vezes a prole eventual já nasceu. Porque tudo isso só tem sentido se a prole eventual ainda não nasceu. Aí eu transfiro para você, aí a depender do termo, da condição, ou seja, depender da situação em relação ao qual eu vinculei a resolução da sua propriedade, você vai ser proprietário durante esse período. Vindo a condição, o termo à sua morte, tal, a propriedade sua que era resolúvel, aí ela é transferida para o legítimo dono, que é a prole eventual. Agora você podia perguntar o seguinte, vamos imaginar
que quando o testador morre, a prole eventual não é mais uma prole eventual, ela já existe. O que acontece com a substituição fideicomissária? Ela deixa de existir. Nesse caso, o patrimônio vai direto para a prole eventual. Só que o fideicomitente, ele passa a ter um direito real de usufruto sobre esses bens. Aplica-se as regras do usufruto. Então veja só que eu posso ter na substituição fideicomissária propriedade resolúvel e usufruto em favor do agente fiduciário, do fideicomitente, que é quem vai cuidar dos bens para a prole eventual. Tranquilo? Beleza? Sem problema? Vai ser direito real de usufruto ou vai ser propriedade resolúvel, a depender se a prole eventual já nasceu ou não no momento da abertura da sessão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o artigo 1898 diz que o termo no testamento só é compatível com a substituição fideicomissária. Eu já aproveitei para falar disso. Tranquilo? Substituição é muito simples. É porque não existe direito de representação no testamento. Você escolhe o sucessor. Então, se eu nomeei você e você é pré-morto, seu filho não pode te representar, porque eu não escolhi seu filho. Ou eu indiquei um substituto e ele vai assumir o seu lugar, eu não indiquei ninguém, caducidade, sucessão legítima. Deu para entender, gente? Tranquilo? Beleza? Claro, a nomeação pode ser de forma pura e simples, mas também pode ser sob condição para certo fim ou modo, ou seja, pode ter um encargo. O encargo é plenamente compatível com o testamento. São essas questões aí, enfim, que já estou encerrando, que eu queria falar para vocês. Aqui nós temos regras de interpretação do testamento, todas lógicas. Quando a cláusula testamentária tiver interpretação diferente, prevalecerá que melhor oriente a vontade do testador. Todas essas regras aqui são regras de interpretação do testamento. Algumas situações de nulidade de testamento que violam aquelas características, violam o caráter personalíssimo, viola a impossibilidade de revogabilidade, enfim, tudo isso. O que eu queria mostrar para vocês aqui são situações de invalidade. Claro, o testamento também pode ser invalidado por vício de consentimento, isso é uma obviedade, é um negócio jurídico, se houver um vício de consentimento. E, claro, a ineficácia de uma disposição testamentária não importa das outras sem que haja uma relação de conexão entre elas. Então, eu posso ter uma invalidade parcial. Eu posso invalidar uma cláusula testamentária e manter as outras desde que não haja uma conexão entre elas. Ou seja, prevalece a autonomia das disposições testamentárias. Já falamos de cláusulas restritivas bastante e tal. Substituição testamentária também já falei para vocês. O objetivo é evitar a caducidade. A última coisa que eu queria falar para vocês, para a gente fechar, que a gente já foi além da conta, é isso daqui, ó. É isso daqui. Para vocês saberem que a extinção do testamento pode se relacionar ao plano da validade e eficácia, já falamos bastante nisso, mas isso é apenas um resumo. Como se extingue um testamento? Pela execução normal, cumprimento de suas cláusulas. Claro, seu modo regular. Pela invalidade, ele é um negócio jurídico, se houver algum vício no plano da validade. Pela revogação, nós já estudamos tudo sobre revogação, que atua no plano da eficácia, não precisa falar de novo. Pela caducidade, o que é um testamento caduco? É um testamento que, por um fato superveniente, à elaboração do testamento, ele perde o efeito. Fato superveniente à formação, esvazia o testamento. Exemplo, morte sem indicação de substituto. Exclusão do sucessor por indignidade. Renúncia. A renúncia gera caducidade do testamento. Nós estudamos isso quando a gente estudou renúncia. E outra situação é o rompimento. Eu já falei para vocês. Já discutimos bastante isso, não precisamos voltar aqui. Decorre da lei, ou seja, nessa situação sobrevindo um descendente sucessível que ele não tinha conhecimento, que não existia e tal, o testador, o testamento ele perde eficácia, ele é rompido, ou seja, é um meio que se arrumou para proteger os herdeiros necessários
quando o testamento é feito sem que exista herdeiro, sem que haja conhecimento da existência deles. Já falamos bastante disso daí. A jurisprudência, no caso do rompimento, é interessante isso, ela vem criando algumas situações interessantes, mas isso aí você tem que estudar rompimento e nem vale a pena você entrar nesse mérito. Por exemplo, se o cara já tinha um herdeiro necessário, faz um testamento e sobrevém outro herdeiro necessário, há rompimento? Não. O que há é a proteção desse superveniente através das regras de legítima, redução, disposições testamentárias e tal. Por quê? A jurisprudência da doutrina vem restringindo o rompimento àquelas situações em que no momento da elaboração do testamento não há nenhum herdeiro necessário ou conhecimento da existência de nenhum. Porque a lógica do rompimento é a seguinte, uma lógica meio idiota, mas é a lógica. Se não houver, se o sujeito soubesse que tinha herdeiro necessário, ele não teria feito o testamento. Então, se ele tiver um ou dois, quando ele fez o testamento, depois sobrevier a outro, isso não leva ao rompimento, porque mesmo com o herdeiro necessário ele fez. Então, aí nós temos que proteger esse que não ficou no testamento por outro instituto, não pelo rompimento. Tranquilo? Ô, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Claro, algumas coisas a gente poderia tratar aqui, mas é muito assunto. Código Civil, a sessão testamentária é gigante. Eu escolhi aqui os temas mais importantes. Eu teria algumas coisas de legado que a gente poderia falar, tá até aí no material para vocês. Bacana, mas enfim, na essência, o que eu queria que vocês soubessem era isso daí. Infelizmente, nós só temos 4 aulas e não dá para fazer milagre em 4 aulas. Isso é o máximo que dá para fazer. Meus amigos, queria agradecer aí a presença de todos. Espero que vocês tenham tido uma outra visão do direito sucessório. E obrigado aí, pessoal aí em casa aí. Valeu, Leila, obrigado. Luizinha, valeu, gente. Valeu mesmo, vocês são fera. Valeu, obrigado, turma. Valeu, obrigado a todos aí que estão se manifestando. Miriam, Ana, Larissa, Paula, todo mundo aí. Valeu, gente. Obrigado de coração. Qualquer coisa, tamo aí. Valeu, Carolina. Finalizamos direito civil, hein? Agora acabou, hein, Carol? Você que mandou, Carol? Essa é outra? Fala, Denise. Denise e o testamento especial. Denise gosta de casamento... A Denise gosta de casamento não culpativo e testamento especial. Meu Senhor do céu. Mas, enfim, tem gente que gosta do olho e tem gente que gosta da ramela. Vai fazer o quê? Professor, mas eu gostaria de agradecer a deferência. Embora seja um tema não tão relevante, o senhor gastou um tempo para responder e considerou minha Não, mas você merece, Denise. Como sempre o senhor faz, né? Ó, eu estou esperando aquele presentinho, viu, da turma. Eu achei até que hoje eu ia ter dificuldade de levar o presente embora, se for sair de mão abanando. Valeu, querido. Espera aí. Obrigado, gente. Valeu, Roberto. Valeu. Obrigado, gente. Beijão para vocês todos aí.